Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa escola de almas que nos acolhe e nos traz a instrução necessária para aconselhamento bom para a nossa vida, para a nossa transformação, para a nossa reforma íntima. Ouçamos bem as palavras que são ditas aqui, porque elas têm a inspiração do alto e dos espíritos amigos que querem nos aconselhar e querem o bem de todos nós. Hoje à noite, nós temos uma exposição doutrinária que é coordenada por nossa irmã Carmi Wiltner, ela que está presidente desta casa no momento, colaboradora e trabalhadora desta casa, e ela traz o tema Natal, um tempo de paz. Então, seja muito bem-vinda, Carmi, mais uma vez, que possamos todos alegremente ouvir esse tema tão importante para todos nós e sentir o que ele representa. Antes da palestra pública, vamos fazer breve leitura do livro Vida Feliz, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A tristeza é mensageira de sofrimento. Não te prendas a ela, nem te permitas contaminar pelos seus miasmas. É certo que nem todos os dias são claros e ricos de alegria. Há ocasiões em que o sofrimento parece dominar os quadros de tua atividade. No entanto, examinadas as dificuldades e sentidas as dores, faze o sol íntimo afugentando a tristeza de tua mente, a fim de que mais facilmente supere os acontecimentos provacionais. O cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo. Uma boa palestra para todos nós. Boa noite, amigos. Que Jesus nos abençoe. Abençoe os nossos propósitos e tudo aquilo que nós viemos buscar aqui nesta noite, que inicia uma nova semana e que pode nos deixar felizes pela nossa decisão de virmos até a casa espírita, refletir, ao invés de buscar outros tantos momentos, eventos que a vida nos dispõe também. E que Jesus, esse nosso Mestre querido, nos encontre dispostos, nos encontre acessíveis ao seu amor e ao seu cuidado, que é expresso aqui nas boas energias que nós já sentimos quando chegamos aqui. Então, que a bênção dele nos envolva e nos encontre totalmente receptivos a esse amor. Natal, um tempo de paz. Por que um tempo de paz? Nesta época do ano, nós temos várias oportunidades de refletirmos sobre o Natal, sobre a paz. Esse tempo nos deixa mais sensíveis e convém que nós aproveitemos então estas oportunidades, tanto das reflexões trazidas aqui, quanto das leituras que ficam disponíveis nesta época, que é uma época que nos toca, que mexe com o nosso sentimento, o nosso coração. E a reflexão de hoje, então, nós vamos iniciar uma história de uma personagem muito especial que nós podemos chamar de Ana, de Maria, de Joana, ou poderia ser um Pedro, um Antônio, mas é de uma pessoa que no seu relato diz que numa época de final de ano, quando se aproximava o Natal, ela caminhava numa cidade grande e escutou mais ao longe canções de Natal. E ela andou um pouco mais e se aproximou de um grande templo. E nesse templo, segundo o relato dela, tinha pessoas muito bonitas, né, todas sentadas, ouvindo músicas de Natal, que eram entoadas por um coral, que tinha instrumentos muito
bonitos, que produziam um som muito agradável de se ouvir. E ela sentiu-se tocada por este momento. Mas ela, de forma muito tranquila, disse que ela entendia que ela não poderia entrar no templo. Mas ela sentou-se na escadaria e deixou que a música envolvesse. Diz ela que se sentiu muito bem, que relembrou da sua infância, que relembrou dos filhos, dos netos, e permitiu que a música do Natal, a música natalina, a letra, a melodia suave, a envolvesse. E ela disse que ela foi feliz nesses instantes. Só acordou desse momento feliz quando ela percebeu que ia encerrando o evento, ia se encerrando aquele momento, e ela levantou e seguiu a sua caminhada na rua da grande cidade. E aí nós vamos sair dessa história e lembrar um pouquinho do nascimento de Jesus. Alguns de nós já nos habituamos a pensar sobre Jesus, a refletir sobre ele, mas muitas vezes nós lembramos só dos seus feitos quando ele esteve aqui. E aí nós vamos nos perguntando o que é que nós temos a ver com Jesus? Quando nós pensarmos agora a partir das lições da manjedoura, será que Jesus dispensou ou se valeu dos títulos da terra? A própria manjedoura diz que ele dispensou todos os títulos da terra. E ele nos convidou a pensar na humildade de viver a partir da manjedoura simples, sem privilégio nenhum que a vida material tenha a nos oferecer aqui. Ele exemplificou desde o início, a partir do movimento de Maria de cuidá-lo, de José de cuidar dele e Maria, o verdadeiro amor, o amor em família, expresso pelos cuidados que foram demonstrados. E já depois, quando realizou, quando cumpriu a sua missão aqui, ele nos ensinou que o importante era amarmos-nos uns aos outros, assim como ele amava. E quando ele disse isso, ele se ofereceu para nós como modelo. Então, amem-se como eu amo vocês. De forma segura, ele nos diz que ele é nosso modelo. Então, e numa outra lição, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele expressa a perfeita conexão que ele tem com Deus e se oferece para nós como guia. Então, se nós fizermos como ele fazia, se nós faltarmos às nossas escolhas, às nossas decisões, às nossas interações, perguntando-nos como ele fazia, nós vamos estar sempre no caminho certo. E nós vamos mais facilmente, de forma um pouquinho mais rápida, caminhar para a perfeição, que é para ela que nós fomos criados. Nós vamos conduzir a nossa melhora moral, nós vamos evoluir espiritualmente mais rápido. Então, buscando ele como modelo e como guia, nós vamos fazer de forma mais certa todas as ações da nossa caminhada aqui. Se nós lembrarmos um pouquinho mais de outras lições dele, nós vamos ver que todo o conteúdo das suas lições tinha sempre presente uma importante autoridade moral. Jesus expressava essa autoridade, porém com segurança e amorosidade. Ele tinha, sim, um grande magnetismo na sua voz, nos seus gestos. A sua presença era de um magnetismo muito grande. E ele demonstrava isso de forma muito natural. Sem exigir-se reconhecido, ele se fazia presente simplesmente. E isso reforçava sua plenitude com Deus. Deus, o nosso Criador, o nosso Pai amoroso, e que é de onde emana todo o amor, o puro amor e só o amor. E é por isso que Jesus
é o grande educador das nossas almas. E vamos lembrando sempre que o seu projeto de amor vale até hoje. Os próprios filósofos, os grandes pensadores reconhecem que ele foi um divisor de águas na própria humanidade. Depois dele, ninguém mais deixou de falar sobre ele. Mesmo quem não o aceita, quando se coloca em oposição a ele, é porque algo incomoda. Então, de certa forma, ele é lembrado por todos até hoje. E esse Jesus hoje, que relação nós temos com ele? Nós ainda temos uma relação superficial? Pensarmos eventualmente nele, ou quando precisamos do socorro dele, ou nós já conseguimos ter com ele uma relação um pouquinho mais profunda, uma relação que permite pensar em como ele agia a partir daquilo que ele ensinou. E o convite agora é para que olhemos para a manjedoura mais uma vez. Aquela manjedoura simples, ele escolheu a simplicidade para nascer. E durante a sua caminhada aqui, ele se fez acompanhar do simples, mas dos simples que possuíam amor. Jesus caminhava de forma muito tranquila entre os doutores da lei, da mesma forma como ele caminhava entre os pescadores. Então, ele vivia uma simplicidade tão grande que chamava atenção e segue nos chamando atenção. Iniciou-se na manjedoura e ele seguiu no tempo que viveu aqui, expressando a humildade, a simplicidade, a boa convivência com todos. Jesus exemplificou também a vida em família. Naquele período que nós não temos muitos relatos sobre ele, será que ele não quis nos dizer que tudo começa em família? Antes daqueles 3 anos finais, quando de fato ele cumpriu a sua missão aqui, no tempo que ele viveu em família, será que ele não quis nos exemplificar que é lá que tudo aprendemos, reaprendemos, que é na família que na interação de uns com os outros nós temos oportunidade de fazer ajustes, de auxiliarmos uns aos outros na aquisição de valores, no reforço dos valores que nós já temos, na aquisição daqueles bens do espírito imortal e aprender a dar mais valor para esses bens do espírito imortal do que os valores na Terra. A sua mensagem, então, a mensagem da doutrina de Jesus, também é a mensagem do amor em família. Também é um convite para que nós desenvolvamos o amor em família, por mais difícil que ela se nos apresente, por mais dificuldade que nós tenhamos. Ele nos convida a não julgar, ele nos convida a estabelecer compreensão, a perdoar, e isso significa construir o amor. Assim como ele acolheu a todos indistintamente, ele reconheceu em cada um a capacidade de fazer melhor, a capacidade de assumir a sua própria vida, a capacidade de perdoar, de fazer do erro uma lição e fazer diferente a partir dessa lição. Depois, durante a sua jornada aqui conosco, ele nos convida a cada Natal a aproveitarmos esse tempo em que se fala de amor, de perdão, em que nos são oferecidas tantas reflexões, a lembrarmos dos seus ensinamentos, mas a colocá-los em prática na nossa vida. Então, no amai-vos uns aos outros, nós podemos compreender esta época como uma época de apertarmos mais os laços de maior fraternidade entre nós, começando na família. Então, esta também é uma época propícia para refletirmos em família, no momento do Evangelho no Lar, que é o momento em que nós revemos, refletimos sobre suas lições.
quando nós apresentamos este Jesus aos filhos, às crianças, aos adolescentes, aos jovens, quando nós compartilhamos das suas lições. Mas estes laços com os quais nós nos ocupamos nesta época em que estamos mais sensíveis, em que nos deixamos tocar mais facilmente por estas lições, essas reflexões, precisam ser de fato apertados, fortalecidos, para que não se afrouxem logo adiante. Quando passou esta época, não deixemos que esses mesmos laços se afrouxem. Nós precisamos, durante o ano, manter eles fortalecidos. E aí nós podemos nos perguntar como é que nós estamos hoje, nesta época, em relação à mesma época do ano passado, em que nós também ouvimos reflexões, em que nós também falamos das mensagens de Jesus, em que nós também ouvimos dizer dele como modelo, como guia, para a nossa vida individual, para a nossa vida em família, para a nossa vida no trabalho. Como nós estamos hoje em relação ao ano passado? E a partir dessa avaliação, desse olhar sem julgamento sobre nós mesmos, nós podemos traçar alguns objetivos, alguns planejamentos para essa época de agora. Como é que eu vou aproveitar esse momento sensível do ano para me aproximar de Jesus, para conhecê-lo melhor, para ver que Jesus é o verdadeiro pacificador que esteve entre nós, que sempre mediou conflitos, que nos deu as chaves para a mediação dos conflitos, quando ensinou a falar com calma, a dar tempo para o outro responder, a fazer silêncio para ofertar o tempo para o outro encabular a melhor resposta, fazer as suas reflexões, abandonar algumas atitudes quando reconheceu-se que o erro não estava no outro, mas na forma como aquele que estava julgando via a situação. O tempo todo, Jesus nos convida a olharmos então para os nossos sentimentos. Como estão os nossos sentimentos em relação a nós mesmos, em relação aos outros? E que esforço nós estamos fazendo para educar os nossos sentimentos? Sempre cabe lembrar de perguntarmos como é que ele faria se estivesse no nosso lugar. A exemplificação dos valores nossos precisa sempre estar pautados nos valores dos bons cristãos, que copiavam a Jesus nas suas ações, que socializavam o conhecimento, que auxiliavam uns aos outros. E aí nós vamos ampliando mais a lição quando lembramos também que Jesus nos quis. E ele vinha para nos ensinar a ter vida em abundância. Mas ele não falava de uma abundância material. E às vezes a nossa preocupação nesta época também é muito material. Nós nos ocupamos em nos satisfazer e satisfazer aos outros através das coisas materiais. Que é muito interessante, é efetivo, é afetuoso, sim, dar presentes, receber presentes, isso estreita os laços, fortalece, aproxima as pessoas. Mas não só isso. Junto com o presente vai o que do nosso coração? E quando não temos o presente? E quando encontramos alguém que não conhecemos, qual é a nossa preocupação e a nossa ocupação nesse momento? Nós estamos, sim, numa vida material. Nós vivemos num corpo físico que precisa de cuidado, que precisa de um olhar carinhoso nosso. O nosso planeta é material e é aqui que nós estamos para desenvolver as virtudes. Porém, nós precisamos lembrar do Espírito em todas as situações. Então, desenvolver as virtudes que a traça não come, que a ferrugem não corrói, como ele falava. Aquelas que nós carregaremos junto dessa experiência reencarnatória para a próxima. Aquelas que auxiliam a levantar aquele irmão que está adoecido, aquele que caiu por alguma situação
que não cabe julgamento, mas que pode estar ao nosso alcance, ofertar a Ele a nossa mão e levantá-lo. Esses são convites que Jesus fazia o tempo todo e segue nos fazendo. Mas agora voltemos um pouco à nossa história inicial, da nossa personagem, que de uma grande cidade, viveu um momento para ela muito especial. Mas nós podemos nos perguntar por que é que a personagem da nossa história não entrou no templo? Por que ela não se assentou nos bancos confortáveis, onde a música estava sendo tocada por alguém, cantada? Por que é que ela ficou do lado de fora? Ninguém obrigou ela a ficar, nem perceber a presença dela. Ela passava, sentiu-se convidada por aquela energia que a música criava, por aquele ambiente tão bom. E ela mesma se excluiu? Será que ela mesma se excluiu? Ou porque é que ela decidiu sentar-se na escada e ouvir as canções e curtir o momento? E aí vamos nos perguntando de qual Jesus se falava naquele templo, de qual Jesus estavam cheios aqueles corações. Jesus já morava no coração deles? Jesus já era importante para eles? É uma reflexão que nós podemos fazer nessa época em que tanto falamos dele. E se nós fôssemos a personagem dessa história? E chegássemos num lugar, ouvíssemos as mesmas canções, nos tocássemos, e tivéssemos dificuldade em entrar, como é que nós nos sentiríamos? Ao ter que sentar na escada para também vivenciar aquele momento tão especial. É um exercício interessante, porque talvez nós não conheçamos nenhuma pessoa que fique na escada escutando a nossa música, mas em alguns outros momentos nós podemos viver situações parecidas, onde um irmão ou uma irmã deseja ouvir a melodia, também está nas nossas mãos a decisão de acolher ou de excluir. Será que nós acolheríamos ou ainda deixaríamos do lado de fora? E se nós pensarmos no nosso coração como um templo sagrado, como um templo onde está posta a centelha divina, num templo onde Jesus deve viver, como é que o nosso coração está? Nós acolheríamos ou também deixaríamos que ela ficasse do lado de fora? Como é que nós lidamos com isso, com essas situações? E nós temos nessa época oportunidade também de fazermos doações. Os benfeitores amigos têm um trabalho todo especial de inspirar o nosso coração para que através de uma doação material nós acordemos o coração. Então aproveitemos essas oportunidades. Façamos a doação de uma caixa de bombom, um bolo, de algo interessante para uma criança, para um jovem, para um longevo. Mas façamos esse exercício pensando no sentimento. Como é que nós entregamos esse momento? Esse é o exercício que Jesus faria. Que essa moça permaneça conosco no nosso pensamento e que ela nos mobilize a pensarmos bastante sobre essas situações e que nos impulsione a pensarmos nas coisas do Espírito. Quando é que nós excluímos, quando nós convidamos, quando nós somos excluídos ou somos convidados, o que representa para nós esse momento? E quando nós estamos nesta situação, onde enxergamos um irmão ou uma irmã em situação de exclusão, como é que Jesus faria e o que é que Jesus espera de nós nesse momento? Principalmente quando estamos, como era o tempo da nossa história, falando dele,
cantando Ele, falando de paz. Ele que é o maior pacificador. O que é que Ele espera de nós nesse momento? E aí vamos fazer um outro exercício, pensando em como nós nos sentimos quando nós decidimos buscar Jesus. Quando nós pensamos nele, já sentimos algum desassossego? Porque sim, todo aquele que busca Jesus e o encontra, nunca mais é o mesmo. Quem se aproxima dele não será mais o mesmo. O magnetismo retratado dele, falado dele quando ele viveu aqui entre nós, é o mesmo magnetismo que sentimos dele agora, do plano espiritual. Ele expressa esse mesmo magnetismo e nós podemos senti-lo. Ele segue nos convidando a olharmos para ele como modelo, como guia e a seguir seus ensinamentos. Quem percebe Jesus e já se encontra consciente, desperto para suas lições, se incomoda com as injustiças do mundo, com as insensatezes. Se incomodaria de enxergar uma moça sentada na escada enquanto está sentado num banco confortável. Não permitiria que ela ficasse do lado de fora. Convidaria para entrar. E quando nós sentimos a presença de Jesus conosco, nós impactamos as outras pessoas pelo nosso comportamento. Nós impactamos primeiro a nossa família, depois aqueles que estão mais próximos de nós. E esse exercício nos leva a impactar a grande humanidade. Porque uma ação repercute, ela não é isolada. Então, Natal, sendo um tempo de paz, nós precisamos sempre lembrar do pacificador. Não se faz um tempo de paz sem ação, sem atitudes de paz. E nós precisamos ainda de modelos. Quem poderíamos chamar de modelo aqui encarnado? Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira. Mas também, se olharmos para o nosso pequeno grupo familiar, sempre tem alguém pacificador. Sempre tem alguém que já está desperto e que traz Jesus em todas as suas ações. E pode nos servir de modelo também. Mas todos esses modelos nos fazem nos aproximarmos de Jesus, que é o modelo maior. É o Espírito mais perfeito que nós temos condições de conhecer. E por isso nos serve assim, de modelo guia. Ele que, livre de todos os preconceitos, ensina o amor universal, o amor incondicional. E quando ele fala em vida em abundância, quando ele diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, ele nos diz que se nós não encontramos sossego total na abundância que existe aqui na Terra, então nas questões materiais, nos bens materiais, nas coisas materiais, depende de uma outra abundância a nossa paz. Então depende da abundância dos valores definitivos, daqueles valores que engrandecem a alma, dos valores do espírito. Então, se não nos acomodamos de fato na vida em abundância aqui, se não conseguirmos senti-la e ela se expressa na alegria de viver todos os dias, na felicidade mesmo que temporária, na felicidade mesmo que relativa, sempre com bastante esforço, porque não é uma vida em abundância sem sacrifício, sem problemas, mas viver assim nos oferta uma oportunidade, uma possibilidade de melhor compreendermos os próprios problemas e enfrentá-los com segurança, enfrentá-los a partir do que Jesus ensina, do reforço da fé, a fé que ele nos convidava a ter também, da confiança em nós mesmos, na nossa capacidade de enfrentar os desafios
na confiança nele e na confiança em Deus, que é de onde vem toda a força, toda a coragem e todo o amor. E o momento do Evangelho no Lar é um momento especial da nossa semana, em que nós temos a oportunidade de nos reunirmos em família. Se não são todos os membros da nossa família que comungam conosco desse mesmo entendimento, façamos só nós e envolvamos eles no nosso pensamento amoroso. Mas é um momento em que nós tomamos somente 20 minutos de um dia da semana e iniciamos o nosso encontro com uma prece simples do coração. Depois abrimos o Evangelho, que traz as suas lições. E é interessante que seja de forma sequencial, para que uma lição complemente a outra, para que não deixemos nenhuma de fora. E na sequência façamos uma pequena reflexão sobre aquela lição e sobre como nós podemos colocá-la em prática no nosso dia a dia, sem julgamento, sem constrangimento de ninguém, porque é assim que ele ensinou. A lição é para todos, mas é sempre para mim primeiro, porque eu sou responsável pela minha vida, pela minha mudança e pelo meu bom comportamento. Depois dessa conversa em família, nós podemos fazer uma nova prece, agradecendo a Jesus e a Deus e aos benfeitores amigos pela presença deles conosco. Nós podemos pedir para que eles magnetizem a nossa água, que nós podemos deixar num copo para cada um ou numa jarra para que tomemos ela durante a semana. Os benfeitores amigos vão sim colocar fluidos bons para cada um nessa água, que vão nos auxiliar durante a semana. E aí encerramos com uma pequena vibração pelos outros, por aqueles que sofrem, pela nossa família, pela humanidade, pelo nosso planeta, pela paz na nossa humanidade, a partir da paz no coração. E aí vamos nos tornando elementos construtores de paz, a partir da paz que nós construímos no nosso coração, a paz que nós construímos em família, e ela vai se estendendo para a paz universal, que só vai existir no momento que cada um de nós estiver pacificado. Quando nós adquirimos o hábito do Evangelho no Lar, nós vamos sentindo a melhora da ambiência da nossa casa, do nosso lar. Nós vamos sentindo a melhora do nosso coração. E aí nós seguimos com esse hábito, porque é um hábito bom. Quem tem alguma dúvida ainda, ou gostaria de mais informações, pode conversar com algum dos trabalhadores da nossa casa. Na recepção tem um roteiro do Evangelho no Lar, um roteiro muito simples, mas que nos auxilia a construir essa prática nos nossos lares. Fiquemos hoje com estas reflexões. E mais uma vez, lembremos sempre de Jesus nesse momento tão especial do ano e façamos dele o personagem principal desta época. E assim nós nos dirigimos a ele agora em prece, dizendo ao nosso amigo querido que somos muito gratos pelos seus ensinamentos. E nessa gratidão, nós pedimos a ele que nos abençoe, que abençoe os nossos lares e as nossas famílias, nos auxiliando a construir lá um lugar de paz. Mestre querido, te rogamos todo o amparo necessário também para o nosso planeta Terra, por todos aqueles que governam, por aqueles que dirigem os outros corações nas mais diversas tarefas. Abençoa todos aqueles que ainda não conhecem a Ti e nem a Deus, rogando aos benfeitores amigos que tomem das energias que nós dispomos nesse momento para alcançá-los. Rogamos também o cuidado com todos os nossos irmãos que sofrem, tanto de dores físicas, de dores emocionais, de dores da alma. A misericórdia do nosso Pai querido alcance a cada um e a sua providência se faça sentida
nos lugares onde ela faz falta e é necessária. Siga conosco, querido amigo Jesus, e permaneça conosco, então, no nosso coração e no nosso lar. E assim seja.